Lá em 1 Coríntios 9 diz assim: agora que eu me tornei livre de todos, sou escravo de todos, para ganhar o maior número de pessoas possível. Então você, para conseguir ser submisso, você tem que ser o quê? Livre de todos, inclusive de você mesmo. Livre das expectativas. Aí lá em Jeremias, capítulo 15, o Jeremias está lamentando: oh Deus, que azar da minha mãe ter dado à luz um cara como eu. Eu sou um homem em luta, em contenda com a terra toda. Alguém já se sentiu assim? Não? Você pelo menos conhece alguém? Você já ouviu falar de alguém que tem a sensação que está lutando contra todo mundo? Parece que todo mundo contra ele. Parece que o mundo agora está contra mim. Você já encontrou alguém assim? Não. Algum dia passou perto de você se sentir assim? Parece que ninguém está te entendendo. Hã? Você sabe com quem que Jeremias está conversando? É com o capeta. Ele não está reclamando com o capeta, não está reclamando com Deus. Deus, o Senhor errou o dia que você me fez. O Senhor pode ter acertado com todo mundo, menos comigo. E aí Deus fala assim para mim, para ele: Jeremias, eu te fortaleci para o bem e intervi por você na época da desgraça e da adversidade. Então Deus te fez para o bem. Amém? Isso quer dizer que Ele te fez para uma vida tão difícil quanto ela pode ser. Glória a Deus. Você fala assim: Deus, obrigado, porque agora eu estou pronto para a vida tão difícil quanto ela pode ser. E vim aqui ficar livre da vida fácil que eu gostaria de ter. Aleluia, irmão. Amém. Amém. Culto pentecostal, avivamento, sapatinho de fogo. Você vai bater o pé agora e falar: Deus, estou avivado, porque eu estou livre e preparado para a vida tão difícil quanto ela pode ser. Amém. Não vou usar o marido encrenca que eu tenho para me tornar a mulher amargurada que eu não fui feita para ser. Aleluia. Não vou lamentar a mulher nervosa que eu tenho para me tornar o homem alienado que eu não fui feito para ser. Ninguém, nem meus pecados, nem os pecados de quem quer que seja, vai me tornar alguma outra coisa que eu não tenha sido feito na eternidade para ser. Estou livre. Aleluia. Livre, leve, livre. Estou pronto para a vida tão difícil quanto ela pode ser. Não estou aqui na expectativa que meu filho funcione. Não estou aqui na expectativa que eu tenha todos os pedaços que eu gostaria que eu tiver. Se tiver, muito bom. Se não tiver, tão bom quanto. Não quero a vida subserviente às minhas carências, mas vou me ajoelhar aos teus pés para ouvir e conhecer a pessoa que eu posso ser, porque eu estou livre, inclusive, da pessoa que eu gostaria de ser. Glória a Deus, amado. Então agora vamos cantar isso aí de novo. Estou me rendendo. Não vou inventar o evangelho, amado. Sabe o que é a minha maior dificuldade hoje em dia? É que toda semana eu encontro uma pessoa que pegou a Bíblia e entendeu ela do jeito que ele precisava. Aí ele pega a Bíblia, entende ela do jeito que ele precisava, monta uma religião e agora quer que Deus venha frequentar a religião dele e falar amém para essa loucura que ele inventou a partir da louça. Só porque ele é de louça, ele está achando que é prato. Gente comendo na privada, só porque é de louça. E agora tudo que é de louça, ele acha que é prato. Loucura, Raul. Sabe o que eu estou achando, Raul? Que talvez, não é isso, Rony? Eu e o Rony, a gente trabalha com aconselhamento, a gente compartilhou. Estou achando que segunda-feira, se a gente abrir uma sessão de aconselhamento, quem vai ser a primeira pessoa que vai estar sentada lá para se aconselhar com você? Deus. Gente, do jeito que nós estamos tratando, fica parecendo que Deus precisa pedir conselho. Você está achando que você precisa de conselho? Você não precisa de conselho.
Conselho é palpite. Você precisa viver em conselho. Viver em conselho não é pedir conselho. Viver em conselho é conhecer os afetos. Tem gente que criou um evangelho para ele. Ele fica pedindo opinião se esse evangelho que ele criou para ele vai funcionar ou não. Tem nada a ver. Vamos viver em conselho, em família, um ajudando o outro a se conhecer, glória a Deus, livre de qualquer expectativa. Porque senão Deus vai chegar e falar assim: Paulo Júnior, me ajuda. Tem vários séculos que eu estou tentando esse povo, desde que era só 2 não funciona. Agora você imagina, Paulo Júnior, o que eu faço com 6 bilhões? Eu arrumo tudo para eles, chove, o sol nasce, a semente cresce, mas eles não tomam jeito. E eles continuam achando que a igreja é grande ou que é a pequena. Eu estou em crise, Paulo Júnior, porque agora o povo acha que está me esperando na igreja grande, mas eu, como pai, é na petitinha que eu queria ir, porque lá é com os meninos estão precisando mais, mas aí se eu for lá, eles não acreditam, porque eles acham que... Então eu estou em conflito, me ajuda. Onde é que eu posso ser um Deus melhor? Qual a doutrina? Quem começou, Paulo Júnior? Os calvinistas ou os arminianos? Loucura, meninas, esse povo vai ficar tudo doido. Aleluia, irmão. E aí o que vai acontecer no consultório do Rony? Vai ter Deus esperando para aconselhar com ele e um de nós. Aí o Rony sabiamente vai atrasar para Deus e nós ficar conversando na sala de espera enquanto ele não atende a nenhum, para ver se finalmente o filho encontra o pai e se conhece. Aleluia. Porque você não está precisando encontrar um bom conselho, você está só precisando reencontrar a sua família. Ninguém aqui está precisando de uma igreja que funciona, nem de um bom sermão. Sabe o que nós estamos precisando? Encontrar a família. Não é nem os parentes. Tem um trem ruim na vida. Minha filha, eu vou te falar uma coisa. Se até hoje você não conhece a sua família, só os parentes, fica livre dos parentes para você conhecer a família. Glória a Deus. Porque parente é pau de bater em doido. Parente é assim. Você usa os que funcionam a seu favor e os que não funcionam contra o outro. Então parente é um trem que você fala: lá em casa ninguém faz uma porcaria dessa. Em compensação você fala: lá no meio da sua família todo mundo só faz assim o que não presta. Então um trem que usa a favor de quem não presta para depois você usar contra quem também não presta. Então parente não presta. É pau de bater em doido. É parente é trem para defender bandido e acusar pecador. Entendeu? Família. Glória a Deus. Pode sentar aí. E dentro disso que a gente está compartilhando, e a gente tem que compartilhar isso com uma certa energia mesmo, com uma certa dramaticidade, para a gente entender o grau de desafio que isso representa. E quando a gente usa a questão do prato, é porque Jesus está dizendo, Jesus falou isso: aquele que me trai está comigo no prato. Então, deixa o Espírito de Deus ministrar algo ao seu coração, ao nosso coração aqui essa manhã. Presta atenção, porque às vezes a coisa ela é mais simples, e porque ela é simples, ela é complexa. Exatamente porque ela é muito simples, que ela envolve a nossa atenção. E aí a gente não quer dar atenção, a gente complica. Então tem muita gente complicando aquilo que é muito simples, mas de tão simples exige um certo cuidado. Então, por que é simples? Porque é um processo. E aí eu não quero viver a complexidade do processo, eu quero viver a objetividade do resultado, e aí na objetividade do resultado eu acabo complicando tudo. Amém? Então nós ainda vamos ouvir um testemunho aqui, um processo. Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui. Por que isso é essencial? Esse mês nós estamos falando lá das questões de família, relacionamento, solidão. É o Setembro Amarelo, especialmente na questão de pessoas que estão desistindo da vida, estão acabando, interrompendo a própria vida. Você acha que Jesus sofreu essa tentação? Então, em tudo ele foi tentado. E ele foi tentado porque isso é progressivo. Presta atenção. Quando você ensina uma pessoa de maneira sincera e objetiva que o segredo da vida é ele ter suas necessidades satisfeitas,
Quando ele tiver as necessidades satisfeitas, que é o básico, isso é o instintivo. Então, quando você está falando para você, filho, papá, você vai lá e doutrina, você catequiza a sua casa, você não comportar, você não come sobremesa. Então, essa doutrinação que a gente faz, ela não está errada, mas ela é básica, ela é elementar. Na doutrinação do instinto, você educa até um cachorro a se comportar. Então, você padroniza o comportamento de um cachorro, até que ele enfrenta uma fome maior ou um transtorno maior que faz ele ultrapassar os seus limites instintivos. Então Jesus foi tentado lá no instinto. Por que você não usa o seu poder básico para atender a sua necessidade? Aí ele resistiu. Então agora ele vai ser tentado de uma forma mais complexa. Aí na forma mais complexa por que você não usa sua criatividade, agora não é a sua capacidade força, é a sua capacidade inventividade. Por que você não elabora um rito, uma ciência? Por que você não desenvolve uma ciência, uma religião, qualquer forma de estruturação psicocientífica? Por que você não desenvolve uma arte, uma pintura, um desenho, uma língua? Faz qualquer coisa que ajuda você a contemplar seus interesses, porque só suas necessidades, às vezes você até resiste. Se o cachorro vai ficando um pouquinho mais sofisticado, ele já não aceita mais comer qualquer coisa. Aí ele começa a ficar meio exigente, uma raçãozinha melhor, ele começa a ficar meio chato. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Porque agora você já não está trabalhando mais o instintivo dele. Você está trabalhando agora o intuitivo. Aí, a hora que se ele ficar sofisticado, se ele sofisticar a intuição dele, agora você vai ter que tentar ele no propósito da eternidade dele. E ele começar a achar que agora a eternidade é para ele durar e não para ele se sacrificar. Então, quando eu tenho a consciência de eternidade, não é para que eu queira durar, é para que eu tenha a coragem de sacrificar. Porque agora eu conheço a vida na sua eternidade, não na sua duração. Então eu não estou mais lutando para que a vida dure. Porque eu tenho agora a disposição, inclusive de vê-la interrompida, para que ela cumpra o seu propósito. Porque se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Então o que está acontecendo? Se eu não encontrar o propósito do meu sacrifício, o resultado disso vai ser minha solidão. E na solidão eu vou querer morrer, porque eu não aprendi a morrer. E aí a pessoa vai ver a morte como uma solução, e não a morte como um propósito. E aí o que ele vai fazer? Ele vai pular da torre, em nome de Deus, e dizendo, então agora é o seguinte, não é Deus? Então que o Senhor me salve. Já que ninguém quis me salvar, e já que eu não estou entendendo a vida, já que eu fiquei sozinho. E aí sabe quem que você vai culpar no fim da sua vida? Deus. Porque quem viu tudo e poderia ter te salvado e não salvou? Então agora que ele te salve. E aí eu vou achar que a lei é não subir na torre. E que a lei é não pular. Não. A lei é o seguinte, se eu pular, eu vou cair. Eu não fui feito para voar. Entendeu ou não? A lei fala da minha identidade e não da forma como eu me comporto. Então lá no fim, a tentação começou com a crise de identidade. Já que você é filho, por que você não usa o seu poder para satisfazer a sua necessidade? Já que você é quem você diz que é, por que você não inventa um culto, uma religião, uma ciência, uma seita para ter tudo que te interessa? E já que Deus é seu Deus, por que você não pula para ver se Ele te salva? Então lá no fim eu vou ver uma crise de quê? De identidade. No começo essa crise foi com as minhas competências, depois essa crise foi com as minhas crenças, até que essa crise é com o meu Criador. E sabe por que não vai ter ninguém que me salva? Porque no fim de tudo eu terminei o quê? Sozinho. E esse é o problema do homem antes do pecado. Por isso você acha que o problema do homem foi ter pecado.
Não, o problema do homem foi ele ter desprezado o fato da relação. Porque havia uma maldição sobre a humanidade antes do pecado. E Deus, mesmo antes do homem pecar, falava assim: a vida não funciona sozinho. Você nunca vai encontrar sentido na vida se você quiser que todo mundo entenda a sua carência. Porque as pessoas não têm que entender a sua carência. É você que tem que conhecer seu propósito. Porque a sua carência não vem do fato das pessoas não reconhecerem a sua carência. Sua carência vem do fato de você até agora não conhecer o seu propósito. Aí não tem quem paga essa conta. Ela não fecha. Ninguém fecha a conta da sua carência, a não ser que você conheça o seu propósito. E no seu propósito você entender que só tem um jeito dele ser cumprido. Não é quando você se salva. É quando você espontaneamente se sacrifica em favor de alguém. Não é quando você quer que alguém se sacrifique salvando você. Sabe quando é que o propósito se cumpre? Quando você não precisa mais de salvação. Acabou, você é alguém que não precisa mais de ser salvo. A igreja não tem que te salvar. Sua profissão não tem que te salvar. E às vezes você está achando que, não sei com quem meu menino está andando, não sei com quem ele está dormindo. O povo acha, até hoje a igreja ensina isso, que o pecado do homem foi sexual. Sabia isso? Que o sexo está associado a pecado na religião? Sabe por que a religião associou o pecado ao sexo? Para esterilizar a nossa mente. Porque aí o homem passou a querer ter sexo sem assumir a responsabilidade de ter filho. Entendeu ou não? Porque se fosse com a responsabilidade de ter filho, sexo não era promíscuo. Amém, irmão? Então vou te falar uma coisa. O pecado original não foi na cama. Foi numa mesa de jantar. Você está preocupado com quem seu filho está dormindo? E Deus está ocupado em saber com quem que ele está almoçando. Se alguém que vive tudo para ter comida no prato, ou se ele está almoçando com alguém que reparte antes de comer. Então você talvez ache que quem vai corromper seu filho é a prostituta, talvez ele esteja sendo corrompido na sua casa, porque ele está aprendendo a ter o direito de comer antes de assumir a responsabilidade de repartir. Porque se lá na mesa da sua casa ele assumisse a responsabilidade de repartir, ele não comia a prostituta. Amém, irmão? Amém. Papo reto. Ou não? Ué. Fala a verdade. Então por que o prostíbulo é lugar de corrupção? Porque não existe santidade na mesa que ele come. Porque é lá que foi o pecado, mano. Quando ele deixou de comer em família e passou a comer no coxo. Coxo não é lugar de formar gente. Coxo é lugar de formar cavalo de sela, boi de arado, galinha de ovo e porco de toucinho. E lá na sua casa, você está formando um cavalo de sela, um boi de arado, uma galinha poedeira ou um porco de toucinho? Isso é coxo. Mesa é para formar gente. Lugar de comer, ter comida boa, garantir comida para todo mundo, não vai faltar comida. É para formar cavalo de sela, boi de arado, galinha poedeira e porco de banha. Formar gente é preciso aprender a repartir antes de comer. Aí você formou gente. Aleluia. Vem cá, Rony, rapidinho, para a gente fazer um apelo no meio da mensagem. Depois nós vamos ouvir um testemunho aqui também. Vem cá, fala aí. Porque esse apelo que chamado tinha que ser no meio da mensagem.
Bom, quero convidar vocês para sábado agora, dia 14. Aqui está às 9, mas a gente queria que fosse a partir das 8h30 para a gente ter um café. É um café assim, falei aqui, ó, a igreja vai ceder aqui um pão de queijo, uma coisa, mas eu quero que os irmãos, amigos, traz um quitute, um bolo, né? Vai trazer, né? Uma broa. Vai trazer, né? Pra gente compor uma mesa. Bolinho de fubá. Né? Pra gente já dizer o espírito da reunião, que é de mesa. Né? Então você não vai vir aqui com a expectativa de, como nós estávamos falando na primeira reunião, de entender, de ter a informação, mas de criar a sensibilidade, a missão, o compromisso, né? Vai ser um ambiente assim de conhecimento, mas também de arte, expressão, né? Estou aqui com o Dr. Gustavo, que é psiquiatra, um amigo que a mesa trouxe para a nossa vida, né? Na mesa que nós sempre elaboramos esse compromisso. Então tá aqui o Dr. Gustavo, tá a esposa dele, tá a Giovanca, que hoje está dando uma palestra em algum lugar, mas tá com a gente nesse compromisso. Você, gostaria que você viesse aqui para estar com a gente, porque esse é um desafio que, se não foi na sua família, foi num amigo, foi próximo a você, está muito próximo de nós temos que ter uma responsabilidade e ser um quem de resposta aí para a sociedade. Só fazendo um reforço aí do compromisso, chamá-los, vai ser um bate-papo muito bom. A gente vai abordar principalmente esse estigma que tem sobre saúde mental, e eu acho que isso deveria ser todo mês, né, Rony? Né, pastor? Isso não deveria ser só no Setembro Amarelo, mas muitos deixam de procurar por estigma e aí padecem desse sofrimento, abre um rombo na família. E a gente estava até conversando no culto mais cedo, muitos não deixam de procurar ajuda, né, pastor? E acaba trazendo esse rombo na família. Mas, enfim, dia 14/9 estaremos aí fazendo essa reunião. A gente vai falar muito a respeito, né? Desistir nunca foi o plano. E aí conto com a presença de todos. Ok? A expectativa de futuro, Gustavo, e o nível de solidão que a ansiedade produz, presta atenção no que eu vou te falar aqui. Famílias goianas, brasileiras, príncipes e princesas desse país, presta atenção. Quando você pensa que a vida é o coxo e você vive a ansiedade de fazer com que as pessoas usem sua força para satisfazer suas carências, usem sua criatividade para alcançar seus interesses e usem sua espiritualidade para buscar proteção, isso é suicida. E a prova desse suicídio é que o Brasil é um dos países com maior densidade cristã do planeta. Um dos países com maior índice de cristianismo do planeta é o Brasil. Maior concentração de crente per capita. No entanto, por conta da religião, a fé dessignificada no seu propósito, a fé usada para a própria salvação, corrompe mais do que a ignorância. E a prova disso é que o Brasil está se tornando o campeão da ansiedade no mundo. E aí a cultura brasileira se tornou suicida, porque hoje, presta atenção, a partir de 2040 e poucos, 40 e poucos, 10 anos, 15 no máximo, em pouco mais de 15 anos, o Brasil começa a decrescer, não é parar de crescer não. O Brasil vai começar a diminuir. Por que o Brasil vai começar a diminuir? Porque a ansiedade do futuro está fazendo com que as famílias matem os filhos antes de nascer. Quando você se autoesteriliza, isso é suicídio familiar. Isso é autoextermínio. Isso é medo da vida. E o Brasil hoje não só está matando mais rapidamente os velhos acima de 70, como está impedindo as crianças de nascerem. Os estados mais desenvolvidos do Brasil já estão praticando taxa de natalidade 1,5. Isso é o Japão. Isso é suicídio coletivo.
Isso é suicídio cultural. Ter medo de ter filho, de pôr filho no mundo, é suicídio cultural. Esse filho pouco que você pariu, ele vai ter medo da vida. Porque você fez ele acreditar que a vida tem que ter medo dela. Por isso que quando ele falhar em alguma coisa, ele vai achar que a vida é inviável. Para quem não dá conta? Alguém aqui entendeu ou não? Não é isso? É uma patologia depressiva de ansiedade. Não é isso, Gustavo? Isso. E estava até comentando aqui com o Rony, é cerca de 38 suicídios por dia. Né? Se você colocar isso ano, dá mais de 18 mil casos aí de suicídio. Então, isso os que são diagnosticados como suicídio. Registrados, né? Fora os não registrados. Por isso que é importante falar a respeito. Quanto mais a gente fala abertamente, a pessoa tem um insight para procurar ajuda. E aqui você está convidado para isso, para ter sensibilidade, para aprender sobre e para reconhecer sinais e para a gente cumprir nosso papel como igreja, como missão, né? Então agradeço, Paulo Júnior. Benção. Nossa igreja é realmente uma igreja engajada nesse desafio. Amém. Vamos ouvir um testemunho aqui. Pronto. A gente nem combinou nada. Olha que coisa mais linda esse gêmeo aqui. 2 gêmeos. Benção, velho. E aí, homem de Deus? Bom? Bom dia. Até não foi combinado, mas a pastora Lana me acompanhou no hospital, me acompanhou em oração e me disse hoje que toda a igreja estava em oração pela minha vida e dos gêmeos. E uma das coisas que eu prometi a Deus, que eu viria dizer o que Deus fez na minha vida, o milagre. O Benício e o Lorenzo são promessas dele em nossa vida. E assim, tudo que nós vivemos, né, pastora, tudo, ela me acompanhou de perto. E o Benício e o Lorenzo, nós tentamos 4 anos engravidar. Eu já tenho um filho de 25 anos e uma de 20. E eu e o Romeu temos 10 anos de casamento. Quem fez nosso casamento foi o Paulo Júnior, pastor Paulo Júnior. E nós planejamos organizar uma coisa e outra. Quando falou vamos engravidar, veio a pandemia. Nós estávamos com tudo pronto para fertilizar. Eu sou operada. E com a pandemia a gente congelou e esperou retornar. Em 2022 nós fizemos 3 tentativas. Eu engravidava, uma delas engravidei. A segunda engravidei de gêmeos. Com 7 semanas eu peguei Covid. Com 8 semanas eu perdi os gêmeos. E na terceira eu nem engravidei. Nós fomos para São Paulo buscar novos recursos. E lá eu fiz tratamento com o médico, o Dr. Domingos Mantelli. E ele falou, olha, mais 2 diagnósticos aqui e você não vai engravidar. Muito difícil você engravidar. Eu falei, mas Deus me prometeu. Eu quero ser mãe novamente. E era um desejo muito grande de ser mãe. Apesar de já ter um casal de filhos jovem. E tratamento aqui, tratamento ali. E nós engravidamos. Fizemos o estudo dos embriões, enfim. Quando eu estava em São Paulo, no 5º dia que eu implantei eles, assim, aquela ansiedade, a 4ª tentativa, sempre toda aquela ansiedade, depois não dava certo. Mas eu falava, Deus, o Senhor é quem sabe de todas as coisas. E eu sempre questionava muito a Deus. E nesse dia eu comecei uma campanha de oração 3 horas da manhã, uma semana antes de implantar. Eu estava deitada, às 3 horas da manhã levantei para orar. Quando eu estava orando, me veio aquele enjoo muito forte, que quem faz fertilização sabe quanto é bom sentir esse enjoo. E bem na hora Deus falou no meu coração. Deus falou nitidamente no meu coração. Uma nova história estou escrevendo em sua vida. Eles vêm para os seus braços.
Nesse dia, Deus prometeu eles nos meus braços. E assim, vim embora para Goiânia, dia do meu aniversário, confirmamos o beta, tive uma gravidez tranquila. Na 7ª semana, eu tive Covid novamente. Lembra que da outra vez eu peguei Covid com 7, perdi eles com 8. E fiquei muito ruim uns 20 dias. A hora que eu vi que era Covid, que eu estava na emergência, na hora choramos uns 20 minutos. Deus falou novamente, eu te prometi, confia em mim. E minha mãe falava, você vai perder. Eu passando muito mal, falava, mamãe, Deus prometeu, eu não vou perder. E eu não desesperei, não fiquei muito mal, mas falei, eu vou ter os neném. Eles vêm para os meus braços, comprando roupa, olhando enxoval, e tinha muita certeza. Tive o Covid, fiquei uns 20 dias ruim, depois tive uma gravidez normal, porém muito cansada, eu tinha muito cansaço, falta de ar. Quando chegou no 5º mês, eu comecei a ficar muito ruim. Internei, não parava de internar, uma pneumo cuidava de mim, não resolvia, trocava de pneumo, não resolvia. Eu comecei a internar. Eu fiquei 47 dias no hospital, 13 dias na UTI, e eu escutava dos médicos todos os dias que eu não ia viver. Eu tive 2 bactérias na UTI, tive muito líquido no pulmão, tive insuficiência cardíaca, e assim, só Deus sabe o que eu vivi. Eu ficava na VNI 8 horas por dia, os médicos da UTI, tudo querendo fazer meu parto. Minha médica, a doutora Rita de Cássia, quem conhece, é uma médica que eu falo que é Deus no céu, ela na terra. Ela não deixou fazer meu parto com 26 semanas, como eles queriam fazer para salvar a minha vida, para me entubar. Então, eles queriam muito fazer meu parto para me entubar. E ela falava, Graciela, não resiste, os gêmeos não resistem. E consegui uma pneumo, uma cardio, juntou as 3 e cuidaram de mim todos os dias no hospital. Até eu conseguir segurar 30 semanas. Eles vieram com 30 semanas. Daí o coraçãozinho do Benício começou a fechar uma veinha e nós tivemos que fazer o parto, mas assim, eu já estava muito ruim. E eu orava todos os dias, 3 horas da manhã. Gente, a oração, não sei o que vocês têm, o que vocês pedem a Deus, mas Deus é Deus. Eu orava todos os dias, às 3 horas da manhã. Eu poderia estar na UTI, poderia estar no hospital, poderia não estar conseguindo. Eu fiquei 3 meses sentada, eu não conseguia deitar. Tive o parto, falaram que eu ia ter que tomar anestesia geral, eu não ia ver os neném nascendo. E assim, minha situação era muito grave, pois Deus foi tão maravilhoso que na hora eu falei para o anestesista, não dá geral não, eu quero ver eles nascer. Chamei a fotógrafa para filmar, mas eu queria ver meus filhos nascer. E eu dei conta, não precisou me entubar, meu parto foi perfeito. Perfeito, Deus cuidou de tudo. Mas 4 dias depois eu tive embolia pulmonar. Fiquei mais 20 dias no hospital. E eles ficaram, o Lorenzo ficou 26 dias, o Benício ficou 29. E eles são perfeitos, alegres, fazem fisioterapia porque são prematuros. Ontem eles fizeram 5 meses de idade corrigida, mas tem 7 meses que eu dei à luz. E assim, eles são promessa. Todas as vezes que eu escutava ali, quando eu ouvi os médicos falando que tinha que salvar a mãe e que assim, talvez eu não sobreviveria. E eu só falava... Eles vêm para os meus braços, falava, tem que fazer seu parto. Eu não, Deus vai falar a hora de fazer. Não, eu não tinha medo de morrer, nunca tive. Nenhum momento eu sabia que Deus não ia tirar minha vida, mesmo os médicos falando. E eu sabia que eles iriam nascer. Meu medo era só de nascer muito prematuro. Eu não me esqueço o dia que chegou 6 médicos na minha frente. E reuniram e conversaram e falaram, Graciela, hoje nós vamos fazer seu parto. Foi quando eu estava com 26 semanas. Veio o 7º e eu entrava no ouvido, saía no outro. Eu não queria ouvir, eu não queria fazer o parto. Chegou o 7º médico e falou que eu estava com a suspeita de uma bactéria e talvez não precisaria fazer meu parto. E assim, essa é a nossa história. Eu não trouxe eles antes, porque estávamos esperando a vacina de 6º mês. Mas eu gravei meu testemunho também, quem quiser assistir, Gêmeos do Romeu e Gra. Nosso testemunho, né, amor, nós falamos, nossos médicos falamos, e assim, eu não sei qual o sonho de vocês, mas eu orei 10 meses, 3 horas da manhã.
E a oração é o que move. E assim, hoje eu acordo 3 horas da manhã, às vezes para dar mamar. Agora eles já dormem a noite toda, mas quando eles mamavam era 3 horas. E eu glorifico o tempo todo. Eu olho para eles, eu glorifico, eu falo: oh Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é maravilhoso. Porque eles eram o sonho da nossa vida. E vão com todo mundo, são alegrinhos. Nós fizemos o culto lá em casa de agradecimento. A primeira vez que eles viram tantas pessoas, hoje é a segunda, né, amor? E eles assim são alegrinhos, vão com todo mundo, são perfeitos, porque Deus é perfeito. Obrigado pelo seu testemunho. Deus não mudou, Ele continua sendo Deus de milagres. E eu queria aproveitar esse momento para você orar por nós. Quem é o nós agora que você vai orar? Todas aquelas irmãs que estão enfrentando, todos os casais que querem engravidar e estão passando por esse processo. A gente não combinou, a gente queria até fazer uma coisa mais especial, mais longa. Mas eu senti no meu coração que Deus quer usar a sua vida para aquilo que Deus te abençoou. Eu creio que era bom orar por quem quer ficar grávido e por quem está com medo de ter ficado, né? Então, aí ela podia orar para quem está grávido e também por aqueles que deram à luz e tem medo do que pariu. Então, porque aqui tem um testemunho de quem quis ficar e não tem medo do que pariu, porque eu acho que essas duas coisas estão andando juntas. O medo de não engravidar e o medo de ter parido. Então vamos orar, né? Então, se você está enfrentando esse medo, a ansiedade do futuro, o que vai ser? Então, assim, para chegar nesses dois, teve alguns partos que aparentemente não funcionaram. Sabe, amados, uma criança fica pronta em 9 meses, até em menos. Mas às vezes para formar um pai leva 25 anos. Foi mais difícil para Deus formar o Abraão do que deixar o Isaac pronto. Por causa do medo. As pessoas hoje estão com medo de não dar à luz e estão com medo de ter dado à luz. O medo está acabando com a vida das pessoas. Então hoje o testemunho da Grazi aqui e do Romeu é de alguém que não teve medo de viver o processo, de se submeter aos processos de Deus. Você pode orar, Grazi? E eu queria fazer um ato profético mesmo. Esse casal se levantaram diante de Deus e da ciência para dizer: nós queremos ser pais. Deus não rejeita um coração sincero. Amém. Então, como ato profético, vamos imitá-los. Fique de pé no seu lugar. Levanta para que ela possa orar por você. Quem quer engravidar? Eu acho que eu não entendi. Eu tô com... Só quem quer engravidar. Tá. Eu tô com roupa, fala aí. Tá. Engravidar dos processos de Deus, uma maratona, materializar. Viu, gente? É uma maratona gostosa, né, amor? Senhor Deus, eu coloco em tua presença, Senhor, todas as mães, Senhor, todas as mulheres que acham que é o impossível, que escuta da medicina, que não há possibilidade, que tem pouco óvulo, que não tem embrião, que as suas chances são poucas. Deus, eu declaro, oh Senhor, visita esse útero agora, Deus. Oh Espírito Santo, visita essas mãezinhas. Abraçam elas, Senhor. Façam elas ter a fé que a Graciela teve, Senhor. Faça elas orarem, levantarem de madrugada com sono, cansada, mas orarem, baterem o joelho no chão e dizer: quem diz a palavra é o Senhor. Eu escuto todos os dias na medicina que nós não teremos filhos, mas o Senhor é quem diz a última palavra. Senhor, agora, nesta manhã, Senhor, limpa esses úteros, Senhor, prepara, Senhor, quem está em mente, quem está tentando, quem quer ser mãe, Senhor, dá esse desejo, Senhor, essa maravilha de ser mãe. Ser mãe é algo extraordinário. Oh Deus, toca, Senhor. Façam com que elas perguntem para Ti, Senhor, qual que é o seu objetivo.
Faça com que elas creiam que os seus bebês virão para os seus braços. E todas vocês, quando forem orar, diga: meu bebê virá para os meus braços, eu terei meus bebês nos braços, saudáveis, como o Senhor me prometeu. Amém. E o papaizinho ora em conjunto, que o Romeu orou comigo muitas noites. Muitas noites. A oração do casal faz toda a diferença. O bebê não vem só com a vontade da mãe, o bebê vem com a vontade do casal. Ô Senhor, cuida dessas mãezinhas, Senhor. Dá a elas a alegria que eu tenho hoje, Senhor. A minha casa é outra, o meu lar, a minha família, nós somos outras pessoas depois dos gêmeos. Quanta alegria eles trazem. Onde nós chegamos, eles são a alegria das pessoas, porque eles são promessas do Senhor. Amém, Pai amado. Aleluia. Amém. Pode sentar, ó, vou avisando. São 12:30 em ponto. Mas você segura aí só mais 7, 10 minutos no máximo, que a loiraça aqui, vem cá, loiraça, vai estar dando meia fônica e ela vai estar dando um testemunho. Conta aí como é que foi encontro das mulheres. 110 mulheres saíram de Goiânia, bateram lá em Tuiutaba, fogo puro lá. Nós saímos daqui. Era só marido caindo aqui, convertendo, as mulheres não são lá. Eu vou tentar, porque eu tô com muita dificuldade de falar. Mas foi isso mesmo, né? Um movimento. Nós somos em 110 mulheres, saímos daqui da porta da igreja, 2 ônibus e um carro, de mulheres ardendo o coração para receber mais de Deus. Foi uma alegria. Se tiver alguém aqui que queira falar no meu lugar, às vezes a voz está própria, né? Tem alguém que estava lá que quer falar? Tem alguém aqui que estava no grupo das mulheres? Ele levanta a mão aí. Quer falar? Quer sim. A Soraya ali mesmo, ó. Não, ela quer. Não. Não, é você mesmo. Lá foi realmente tremendo, assim, o céu desceu, foi um tempo de cura, de aprendizado, de comunhão com as irmãs, de abraço, de oração. Realmente foram uma pelas outras lá. A gente ficou o tempo todo juntas, unidas, tomando café da manhã juntas, almoçando juntas, jantando juntas. E uma orando, clamando pela vida da outra. E as mulheres que foram lá palestrar, realmente foram tocadas assim, pelo Espírito Santo de Deus para nos ensinar o caminho mesmo. E a gente foi muito tocada lá. O céu desceu, foi sapatinho de fogo. Foi maravilhoso. E nós fomos lembradas pelo Senhor que nós somos mulheres convidadas a serem enraizadas, cada vez mais com raízes profundas, junto a esse ribeiro de águas vivas, que é a palavra de Deus. Foi muito gostoso. Foi muito gostoso. Foi algo extraordinário. E Deus usou... éramos 5 preletoras, mas de forma muito genuína. Uma preletora ministrou junto com a sua filha de 14 anos. Eu me senti muito agraciada de ver o movimento do Espírito Santo convocando, usando uma menina de 14 anos para nos dizer que as nossas raízes, elas são cuidadas, zeladas pelo Espírito Santo, porque Deus diz que nós seremos uma árvore frondosa, cheias de frutos, para alimentar a humanidade. E aí a gente entrou no mover lá de dizer: ô boca de esperança, onde você abrir a sua boca, você vai ser usada para curar a humanidade. E de forma muito genuína, no final eu reparti aquilo que eu tenho repartido com vocês nessa congregação. E eu quero lembrar você nessa manhã. Eu queria que todos estivessem aqui prestando atenção no que eu quero lembrar para você. Que o movimento do vai e vem pare. E que você escute aqui o que eu quero te lembrar. Jesus orou por nós. Jesus orou por nós, Marcelo.
E a oração que Jesus orou por nós nunca será recusada pelo Pai. Nunca. Nunca. E Jesus orou no sentido de quê? Do que aquilo que ele experimentava naquela comunhão com o Pai, eu e você pudéssemos experimentar sempre. Não é algumas vezes, é sempre. Jesus orou por mim dizendo assim: Pai, eu me santifico por eles. E muitos anos eu fiquei meditando nessa oração de Jesus. Como um homem santo vai se santificar por mim? E sabe como que isso acontece? E depois, em seguida, ele orou: Pai, assim como eu sou um com o Senhor, que eles sejam comigo e com o Senhor. E aí está escrito na palavra que Jesus se santificou por amor de nós. Como um homem santo se santifica? Não saindo do lugar e do propósito para aquilo que Deus te destinou. Jesus foi homem, tanto quanto nós. E ele se santificava. O inferno usou de muitos artifícios para seduzir Jesus, para que ele mudasse de propósito, para que ele desistisse da cruz, para que ele não entregasse até o fim o propósito para o qual ele foi destinado. Eu estava falando com o Marlos que eu oro muito para ter essa sabedoria, essa inteligência espiritual que Jesus conversava com Satanás e conversa até hoje em favor de mim e de você. Porque Satanás nos tenta muitas vezes com a verdade, com a palavra. E Jesus, sendo tentado, disse: mas também a palavra diz isso. E que eu e você, meus irmãos, possamos ter intimidade com essa palavra, para que eu e você pudéssemos sempre entender que nessa palavra eu não vou fugir do propósito para o qual o Senhor me designou. Às vezes usando a medicina, usando a engenharia, usando os dons e os talentos em favor, mas que você não desista de entender que a sua vida foi levantada para a glória de Deus, para que você dê muitos frutos para Ele. E frutos é pessoas. Não tem outro destino para a sua vida. Deus nos chamou para parir pessoas, seja do seu ventre ou seja no seu ciclo de amizade, para que você pudesse ter o seu destino ligado ao cuidar dessas pessoas. Amém? Não desista da cruz. Não desista dessa tarefa maravilhosa de chamar à existência toda a vida de Deus para você e para as pessoas que você está servindo. Amém? Então, a oração de Jesus, e eu te lembro nessa manhã, foi que a Lana e os irmãos da Lana se santifiquem todos os dias, para que a glória dele possa ser repartida em amor e não em medo, em amor. Amém, meus irmãos? Leve isso para a sua semana, para a sua vida. Que a gente entre nessa semana sem medo de pessoas, sem medo de perder. Certamente nós vamos perder algumas coisas, mas a gente vai chamar a existência a eternidade. Amém, irmão? Amém. Certamente, diz o Senhor nessa manhã, guarda isso no coração, de tudo que nós ouvimos aqui, certamente o Senhor te fortaleceu para o bem. Não ensine a sua casa a ser forte para o certo. E nem ensine a sua casa a ter medo do errado. Porque hoje as pessoas pensam que são fortes porque estão fazendo a coisa certa. E por isso elas são irremediavelmente fracas quando descobrem que pode ter feito alguma coisa errada. E Deus não preparou você nem para ter expectativa do certo, nem para ter a depressão do errado.
Deus fez essas crianças aqui para serem o quê? Expressão do seu bem. Então coopere para que Deus possa fazer dos seus filhos, da sua casa, de você mesmo, a expressão daquilo que nós fomos feitos para ser. E não que Deus venha falar amém para a expectativa do que nós gostaríamos de ser. Fique livre hoje das suas expectativas. Renuncie a todas elas. Renuncie. E olha o que ele está falando. Eu te fortaleci para o bem. Eu é que estou intervindo a seu favor para a época da desgraça e da calamidade. Então você vai repetir aqui hoje. Nós estamos prontos para a vida tão difícil quanto ela possa ser. Amado, que se você estiver pronto para a vida tão difícil quanto ela possa ser, vai ser, amor, cortar manteiga com faca quente, ou que ela ficar um pouquinho mais fácil. Amém? Mas se você está esperando que ele vai te dar uma condição fácil, não tem quem te ajude. Aí eu vou te falar para você quem vai aparecer para ajudar você o dia que você quiser uma vida mais fácil. Quem vai aparecer para ajudar você o dia que você quiser uma vida mais fácil? O Satanás. O símbolo da amargura. E sabe por que ele é o símbolo da amargura? Ele vai chegar para você e falar assim: você não merece passar o que você está passando. Essa mulher não te merece. Esse marido não te merece. Esses filhos não te merecem. Essa igreja não te merece. Vamos arrumar um trenzinho melhor para você. Aí você vai falar assim: que? Você está me oferecendo salvação? Arreda de mim, Satanás. Glória a Deus. Aleluia.